Estou recebendo hoje aqui o Paulo Moura, que é estrategista político, e já estou aqui na mão com o troféu Reed Award 2009. Paulo, esse troféu aqui, penso que não seja um troféu tão fácil assim de se conquistar, não é, amigo? É verdade, Aldo, é verdade. Na verdade, é a primeira vez que um brasileiro conquista essa premiação. Essa é a 23ª edição do prêmio. Certo. Essa conquista é o carimbo, é o passaporte para um brasileiro ficar bem do ponto de vista de conceito mundial E aí vamos tratar para o assunto focado na questão do prêmio, hein, Paulo? Com certeza esse prêmio vem coroar e abrir diversas oportunidades, sobretudo no mercado internacional. Certo. Estou vendo aqui que é pesadinho o negócio, não é? Ô Paulo, quantos concorreram, hein, Paulo, a esse prêmio? Esse prêmio, ele existe, na verdade, voltado para o mercado americano. Certo. São 100 estatuetas para o mercado americano e apenas uma estatueta para o mercado internacional. Ah, tá. Então, a coisa... Na verdade, esse trabalho aí, que a gente foi premiado, ele concorreu com 692 trabalhos e só um ganhador. Poxa vida, né? Ô Paulo, quando a gente fala em estratégia política, e aí qual é a real função do estrategista político? O que vem na essência dessa palavra para esse profissional? Ele, na verdade, ele tem que reunir competências diversas. Na verdade, ele não faz nenhuma mágica, não é? E alguns confundem isso com marqueteiro, certo, né? Que é a palavra pejorativa que surgiu. Se usa muito isso, Se usa muito. Por que o estrategista político não gosta de ser chamado de marqueteiro? Eu acho que não é nem não gostar, eu acho que é uma conotação pejorativa que foi atribuída ao profissional que trabalha exatamente nessa área. Entendo. Agora, o Paulo, para ser estrategista político, há necessidade de vários requisitos, ou isso é o tipo de coisa que se aprende muito vivenciando na prática, no dia a dia? Eu acredito que como toda função, como toda profissão, há de fato uma necessidade de um investimento na área acadêmica, na área técnica. E é isso, inclusive, uma dificuldade que existe nessa indústria, porque existem várias pessoas que fazem isso de forma empírica. E isso é um prejuízo, inclusive para os clientes. Sem ter uma doutrina... Sim, sem ter uma escola, quer dizer, sem ter de fato um aprendizado técnico para isso. Então, são pessoas que leem algum livro e já se julgam estrategistas e se lançam no mercado. E surgem esses profissionais de 2 em 2 anos, né? É verdade. A cada 2 anos surge um sabido desse aí que você acha, né? Sempre vem com uma teoria nova e quer lançar uma nova forma e copia uma coisa ali, copia outra ali. E não é bem assim, né? Na verdade, você vê que é um mercado em expansão, mas que requer muita competência e muito trabalho, na verdade. Entendo. Quem é que pode se considerar preparado para ser um estrategista político? Todo aquele que, ao longo da sua trajetória, conseguiu reunir a competência acadêmica, tá certo? E experiência prática, case de sucesso. Na verdade, essa é uma função onde o resultado, acima de tudo, tem que aparecer. Agora, é uma função e é uma profissão efêmera, Paulo, ou não? Eu acho que é uma profissão desafiante. É uma profissão onde cada vez mais tem que se ter os cuidados, porque ele desperta a atenção do público e quase sempre está associado à classe política, que são coisas diferentes. Que não é uma coisa boa, né? Quando você vai juntar político e tentar vender para o povo, é um tanto quanto complicado, porque você tem candidato muito ruim. É verdade. Né? Você tem político muito ruim, não tem? É verdade. Óbvio que tem. A função do estrategista é tornar esse político um bom político, é isso, Eu diria, Aldo... Ou uma boa imagem dele? Eu diria que a função do estrategista é ter a competência necessária e suficiente para identificar elementos importantes nesse candidato que sejam verdadeiros e que você faça isso aparecer. Certo. Então, na verdade, o marqueteiro ou o estrategista não inventa nada, né? Ele não tem esse poder de eleger ninguém. Na verdade, o que ele faz é observar e identificar através de mecanismos, tá certo? Técnicos, quais são os atributos que você pode fazer sim isso aparecer para a população. Agora, Paulo, existe sem dúvida alguma o político que tem um grau de empatia grande, não é? Mas existe o político que não tem tanta empatia assim com o público. Qual é o mais fácil de trabalhar? É com esse cara que é bonzinho ou com o cara que não é tão bonzinho assim? Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, não existe fácil.
porque no final a expectativa é a mesma, que é torná-lo melhor do que ele entrou no seu escritório. Ou seja, ao final da campanha ele tem que estar melhor do que ele entrou. Então esse é o objetivo. A gente tem que buscar sempre o resultado, que é fazer ele ganhar. Certo. É lógico que um candidato que fotografe melhor, que seja mais flexível, que tenha uma empatia, isso torna o trabalho de uma certa forma mais fácil, né? Mas aí você vai ter que desenvolver outras aptidões que ele, porventura, não tenha isso tão fácil no seu desempenhar. Os partidos ajudam? A legenda do qual esse político está defendendo colabora, ou às vezes pode ser um agravante para um desenrolado de um quadro político? Ele pode ajudar do ponto de vista de coeficiente eleitoral. Certo. Né? Em algumas vezes ele pode prejudicar pelo peso que o partido exerce em determinada região do país. Entendo. Aquela história, o Paulo, de que vota-se no candidato e não no partido. Isso acontece muito no Brasil? Isso acontece de fato. Mas é aí que o estrategista ele usa muito isso também? Ele sim, ele tem que estar atento a essa realidade, porque na verdade, ao contrário dos Estados Unidos, a questão partidária é completamente diferente. Você tem pessoas aqui que mudam de partido a cada minuto. Então isso, de fato, as pessoas, a população, ela tem uma dificuldade em se identificar com a instituição partido. Certo. Né? E isso fragiliza, inclusive, o partido. A capacidade de decisão, um dos fatores para a decisão é o candidato e não o partido. Entendo. Quer dizer que isso varia muito, né? De país para país, depende do processo eleitoral, né? Inclusive da construção democrática daquele país. Ah, tá. Agora, veja só, um partido mais para o Brasil, você tem características diferenciadas, né? O eleitor de São Paulo é um, o eleitor do Recife é outro, o eleitor do Manaus é outro, o eleitor... Essa diferença, ela é muito observada pelo estrategista político? Sim, ele tem que observar todos esses aspectos, Aldo. Quando você começa a trabalhar com o cliente, independente da região que ele esteja, uma das coisas que você vai fazer no diagnóstico, né, inclusive do que rodeia o candidato, são esses aspectos, inclusive culturais. Né? Entendo. Isso porque aí... toda a comunicação vai ter que se basear em aspectos culturais. Entendo. E é manancial que você vai absorvendo para poder colocar em prática, né? Ok. Ô Paulo, deixe-me lhe agradecer pela sua presença aqui, mostrar mais uma vez aqui o troféu do Paulo Moro, bonito, né? Foi bem diferenciado, né? E é uma coisa limitada, pelo que você disse aí, né? Ok. Paulo, obrigado, amigo, pela sua passagem aqui pelo Conversa da Madrugada, tá certo? E até o próximo encontro aqui. Eu te agradeço o espaço. Tá bom, obrigado.